Fala galera, sejam todos muito bem-vindos novamente ao canal. Primeiramente queria pedir perdão pelo meu hiato de um mês aí sem postar vídeo. Vieram as eleições, né, em primeiro turno, depois eu tive que fazer um procedimento ortodôntico, que eu fiquei alguns dias sem conseguir me alimentar direito, sem falar, então aí acabou juntando uma coisa com a outra, não tinha vídeo no estoque, né, só para editar e postar. Erro cometido, lição aprendida, mas estamos de volta. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. E vamos lá, hoje eu quero trazer aqui 21 ativos que são as minhas apostas para o médio a longo prazo. Vale lembrar que quando eu digo aposta é o sentido figurado, a bolsa não é cassino, pelo amor de Deus. Nada do que eu vou dizer aqui é recomendação de compra, certo? São minhas opiniões em cima das minhas análises e vamos lá. Primeiro eu queria começar do mais seguro, né, que é o Tesouro Direto. Uma parte do que eu tenho investido está no Tesouro Selic, mais precisamente no Tesouro Selic 2025, justamente para ter um curto prazo, digamos assim, nesse investimento, aproveitar a taxa da Selic, surfar essa onda que a gente já chegou na crista, né? Provavelmente ele vai voltar a baixar, sem ter comprometimento, sem ter muito travamento, tendo a liquidez, né? Se eu precisar resgatar, eu consigo resgatar. Então, o primeiro ativo que eu menciono aqui, Tesouro Direto. No caso, eu escolhi Tesouro Selic 2025, pela velocidade, liquidez e garantia, conforto e sem dor de cabeça. Agora a gente vai para os fundos imobiliários. Eu estou aqui com a minha colinha, então por isso que às vezes eu vou dar uma olhada para baixo, peço perdão. Vamos começar por 3 fundos, que são fundos que eu chamo fundos de trocado, né? Fundo barato, que não deixam de ser bons fundos na minha visão, porém eles são fundos que eu acabo tendo eles na carteira, porque quando você faz a compra do mês ali, às vezes um número meio quebrado, acaba ficando 10, 20 reais para trás, 30 reais para trás. Então eu trago aqui 3 fundos abaixo de 11 reais na cotação atual. Começando com a RR11, é um fundo de papel que está com um dividend yield nos últimos 12 meses de absurdos 17,77%. Esse dividend yield é difícil de ver ele se mantendo, né? É um dividend yield muito alto, então apesar dos pesares, o dividend yield nos últimos 12 meses de 17,77%, incrível dividend yield, ele está com P sobre VP de 0,99, ou seja, o preço sobre valor patrimonial diz que ele está no preço justo, com base nos ativos que o fundo tem. Então, o próximo que a gente tem na lista é o VGHF11, com um dividend yield absurdo também, de 17,22% nos últimos 12 meses. O P sobre VP dele está com 1,04, ou seja, bem dizer, ele está no preço justo também. Não é de se esperar que ele suba muito em valor de cota, baseado no valor do patrimônio dele. Porém, ele está custando R$ 9,70 a cota, né? Então ele é um fundo de trocado. Você tem R$10 na carteira sobrando, você consegue comprar uma cota de um ativo que está dando, nos últimos 12 meses, 17,22% em yield, em rendimentos. Terceiro da lista, MXRF11, famoso fundo MXRF11. Ele está com P sobre VP também de 1,01, ou seja, também no seu preço justo, com base no que o fundo tem de ativos, e ele está com dividend yield nos últimos 12 meses de 11,59%, ou seja, um dividend yield também muito expressivo, muito bom, e também valendo um trocado a R$ 10,27 a cota. Agora a gente passa para fundos mais caros, que também estão na carteira, mas que não são já fundos de trocado. Começando, eu não vou seguir nenhuma ordem particular, eu peguei somente a ordem do que estava listado na corretora, então a ordem que estava lá, a lista da corretora, foi a ordem que eu peguei, certo? CXCO11, ele é um fundo de lajes corporativas, dividend yield nos últimos 12 meses de 10,60%,
Ele teve uma desvalorização nos últimos 12 meses de 13,27% e ele tem um P sobre VP de 0,81. Então ainda dá para esperar uma certa valorização no valor da cota, certo? Então um bom dividend yield acima de 10% ao ano e ainda com uma margem, mesmo que não tão grande, uma margem de valorização da cota. Próximo da lista é o RECR11. RECR11 é um fundo de papel com dividend yield expressivíssimo a 15,81% nos últimos 12 meses e um P sobre VP a 0,94, ou seja, praticamente chegou no seu valor justo, né, da cota, com um dividend yield extremamente expressivo de 15,81%. Vale lembrar que fundos de papel eles tendem a perder um pouco a força à medida que os juros caem. Então, essa onda que eu venho surfando com alguns fundos de papel, é esperado que eles percam um pouco dessa força à medida que a economia volte a ficar aquecida, que os juros caiam e tudo mais. Quem não viu aí, se vocês quiserem ver mais no detalhe como funcionam fundos imobiliários, tem um vídeo aqui no canal, o último vídeo postado antes desse, sobre fundos imobiliários, só sobre fundos imobiliários. Dá uma chegada lá, deixa seu like também. Vos agradeço. Próximo da lista, RBRP11. RBRP11. Ele é um fundo de lajes, né, lajes corporativas, com um dividend yield de 9,55% nos últimos 12 meses. Um dividend yield muito bom. E um P sobre VP de 0,69. Ou seja, é praticamente você comprar R$1 por 70 centavos. Né, falando em termos gerais aqui. Um P sobre VP de 0,69 com um dividend yield de 9,55, sendo um fundo de lajes corporativas, não sendo um fundo de papel, esse foi o sinal que me levou a gostar bastante desse ativo aqui, pois ele tem margem de crescimento no valor da cota, ou no valor do papel em si, e ele ainda tem alguns fatores que ainda o prejudicam na maneira como a economia está hoje, que seriam o quê? Vacância, tem muitas lajes corporativas sofrendo por aí, com negócios enfraquecendo na medida que a economia ainda está fraca, ou seja, esse é um papel que eu pessoalmente gosto muito de analisar por esse lado, pois ele tem imóveis físicos que estão sofrendo com a forma que a economia está hoje. Ainda assim, ele está pagando um dividend yield muito bom de 9,55% ao ano e tem margem para crescimento no valor da cota. Por isso que eu gosto bastante desse ativo aqui, desse fundo imobiliário de lajes corporativas, RBRP11. Próximo da lista, MORE11, MORE11. Ele é um fundo de fundos, então dentro dele a gente tem diversos fundos de mais de um setor. Eu gosto muito de fundo de fundos, pois com um ativo você consegue diversificar a sua carteira, você não precisa necessariamente comprar uma tonelada de ativos, igual eu fiz aqui. Se você não estiver tão disposto a analisar, né, no fio, no bit de cada ativo, você consegue escolher bons fundos de fundo, que o próprio fundo vai escolher, em sua maioria, bons fundos para agregar a si próprio. Então a gente tem aqui um dividend yield de 11,34% nos últimos 12 meses, novamente um ativo acima de 10% ao ano, que é um valor bastante expressivo mesmo. Um P sobre VP de 0,83, então apesar dele estar próximo do seu valor justo com relação aos ativos que o fundo tem, ele ainda tem uma certa margem de crescimento na cota, no valor da cota, e com um dividend yield de 11,34% nos últimos 12 meses. Então, torna-se um ativo bastante atrativo. Novamente, aos meus olhos, a minha opinião. Nada disso é recomendação de compra. É sempre bom ressaltar isso. Próximo da lista, SDIL11 ou SDIL11. Ele é um fundo de galpões, né, logísticos, galpões e soluções logísticas, com um dividend yield nos últimos 12 meses de 9,43%. Então, novamente, muito expressivo o dividend yield desse ativo, porém com um P sobre VP, ou preço sobre valor patrimonial, de 0,98. Então, ele está no seu preço justo, ele está cravado em seu preço justo.
mas com um dividend yield bastante expressivo. Eu gosto bastante desse ativo aqui. Acredito que ele ainda tem bastante margem para alegria. Próximo da lista. Esse é um fundo um pouquinho polêmico. Eu mesmo pensei mais de uma vez, 2, 3, 4 vezes antes de adicionar ele na carteira. Ele está na carteira com um percentual não muito expressivo, pois ele não é um fundo muito baratinho. Ele está com um valor de cota próximo dos R$100, já passou dos R$100, inclusive, o valor da cota. Porém, ele é de um setor novo em termos de fundo imobiliário. Ele é um FIAGRO, ele é um fundo do setor agrícola. Esse fundo especificamente, ele é um fundo de investimento no agroindustrial, né? Ou seja, na parte da industrialização agrícola. Ele está com um dividend yield nos últimos 12 meses de 13,66%. É um yield que ele está crescendo, ele está aumentando na medida que ele está pagando. Ele paga trimestralmente e ele está com um P sobre VP de 0,96. Então, ele está em seu valor justo, muito, muito próximo de seu valor justo. Ele está com um dividend yield muito bom, só que ele é de um setor novo, né? Ele é do agro. Eu acredito que ele tenha bastante margem para crescimento no futuro, à medida que o próprio fundo venha a crescer, agregar novos ativos, novos imóveis, enfim, que a sua operação realmente crescer. Eu acredito muito, justamente porque FIAGRO é um negócio novo, a lei que possibilitava o FIAGRO é uma coisa muito nova, ela não tem 2 anos ainda. Então, eu vejo com muito bons olhos o setor agro. Porém, temos que ter cautela, temos que ter muito cuidado. Gosto bastante, EGAF11, EGAF11, 13,66% de yield, porém com uma parcela não muito expressiva dentro da carteira. Temos que ter cuidado. Próximo da lista, JSAF11, outro fundo de fundos. Então, ele é formado por outros fundos, fundos imobiliários. Ele está com um dividend yield de 10,26%, ou seja, a gente consegue ver aqui nessa lista como a maioria está dando um yield acima de 10%, né? Então é algo extremamente positivo para nós como investidores. É um valor muito expressivo. 10,26% de yield com um P sobre VP de 0,96. Então, de novo, cravado ali próximo de seu valor justo, porém eu não deixo de olhar para esse ativo. Eu vejo aí com bons olhos de qualquer forma. Agora, saindo dos fundos imobiliários, eu vou fazer um run-through, né, de ações, das ações que estão em carteira e algumas ações que ainda não estão em carteira, porém provavelmente vão entrar em carteira, certo? Eu vou começar com as polêmicas. Eu tenho 3 papéis que provavelmente vão ser um pouco polêmicos, né, porque eu sempre falo do longo prazo. Eu tenho um que foi colocado totalmente por questões deliberadas e de realmente quase como uma aposta, porém com um valor extremamente desprezível quase na carteira, né? Que é a Cash 3, perdão, a Cash 3, a Melius. Foi comprada, foi adicionada em carteira por seu valor baixo e analisando a empresa em si, né, foram feitos muitos investimentos, né, por parte da empresa no setor cripto, com corretora de cripto e tudo mais. Eu vi isso como uma estratégia interessante, arriscadíssima, mas interessante. Decidi que valeria a pena, como ela não estava valendo quase nada, né, tá valendo próximo aí de R$1 o papel, decidi colocá-la em carteira. Desde que eu comprei ela caiu um bom bocado, ela caiu aí quase 20 centavos desde que eu comprei ela, porém está em carteira, Cash 3, Melius. É um papel complicadinho, Eu pessoalmente não consigo analisar muito bem esse modelo de negócios dele, porque eu não sei exatamente como funcionam os pormenores, porém decidi colocar em carteira, meio que uma apostinha. Tirando a Cash, nada do que está aqui é uma aposta, certo? Então, o resto foi muito bem pensado antes de colocar em carteira. Próxima polêmica, as outras 2 polêmicas. São 2 construtoras,
Tem muita gente que ama construtora, tem muita gente que odeia construtora. Eu, particularmente, eu gosto de construtora, pensando em swing trade, não pensando em longo prazo, né? Eu acredito que construtora é um papel que normalmente quando o mercado está estabilizado, ele tem uma volatilidade conhecida, então você consegue ver de um modo geral ao longo do ano como que o papel se comporta, você consegue rastrear mais ou menos o comportamento do papel, né? Eu gosto de construtora por causa disso. No caso, as duas construtoras que eu coloquei aqui, eu coloquei por questão de desconto em relação ao valor que elas eram negociadas na bolsa e com relação aos ativos que ela tem. Então, as duas construtoras são Trisul e Elbor, ambas valendo muito pouco em relação ao que elas estavam valendo alguns anos atrás, antes da pandemia, e com relação à quantidade de ativos que ela tem. Principalmente Elbor. Gosto muito de Elbor pensando por esse lado. Ela está extremamente descontada na bolsa. Mesmo com pandemia, eles não deixaram de construir seus apartamentos de alto padrão, então quem tem dinheiro continuou comprando apartamento, e eles estão descontados na bolsa basicamente porque o mercado quis, digamos assim, né? É normal, a bolsa desvaloriza à medida que os juros valoriza, então a galera foge, e os ativos que mais sofrem são ativos que não pagam dividendo, né? Obviamente. Por que eu vou segurar na mão um ativo que não vai me pagar nada, se daqui até o mercado voltar a aquecer, ele só vai perder dinheiro? Então a galera foge desse tipo de ativo. Não culpo, eu mesmo não tinha Elbor quando ela começou a grande queda dela. Voltei a montar uma posição em Elbor agora, pós-pandemia, onde a Selic se estabilizou e provavelmente o mercado imobiliário vai voltar a aquecer nos próximos anos. Certo? Então, saindo das polêmicas, agora vamos para BRML3 ou BR Malls. BR Malls é uma empresa de shoppings, ela tem vários e vários shoppings aqui, eu não estou lembrando de cabeça agora, esqueci de anotar aqui, mas está aparecendo na tela quantos shoppings ela tem. De novo, é uma empresa que desvalorizou porque basicamente o mercado desejou dessa forma. Porque durante a pandemia, shoppings fechados, ninguém podia fazer nada, lojas fechando em shoppings, ou seja, vacância aumentando, lucros caindo absurdos, basicamente custos se mantendo, né? Tinha manutenção de prédio, tinha tudo que tinha que ter, só que sem dinheiro entrando. Então, de um modo geral, o modelo de negócios de um shopping sofreu muito com a pandemia. Não tinha o que fazer, perdeu o valor, estava muito descontada. Montei uma posição em BRML3, razoavelmente considerável, e pensando em questão de desconto, porque agora shoppings estão lotados, não tem como estacionar no shopping, às vezes, dependendo do dia que você for, e ainda assim o papel está descontado na bolsa. Outro papel que gosto muito é Sanepar, que eu acredito estar extremamente descontado na bolsa. Sanepar, para quem não sabe, é a companhia de saneamento do Paraná, é uma estatal paranaense, que ela basicamente te cobra dinheiro para tratar o seu esgoto e depois ela te cobra dinheiro de novo para você consumir a água que eles trataram. Então eles ganham nas duas pontas. Você compra a água limpa deles e você compra tratamento de esgoto deles. Então é um papel muito bom, não tem como eles perderem dinheiro, digamos assim. E é um papel que ainda assim está descontado na bolsa. É um papel que paga dividendo. E é um papel que eu vejo com bons olhos no longo prazo. Próximo papel, B3SA3. Para quem não sabe, a B3, a Bolsa do Brasil, ela tem o seu próprio papel listado nela mesma, né? A B3 ela é uma empresa de serviços monetários, digamos assim, né? É uma empresa que paga dividendos, ela é uma empresa que esteve muito descontada nela mesma, né? E é uma empresa que eu vejo com bons olhos, pensando no médio a longo prazo, nessa recuperação da Bolsa Brasileira, de valorização do papel e pagando seus rendimentos, o que é maravilhoso. Agora, alguns papéis, os 4 últimos papéis, que eles não estão em carteira,
mas provavelmente eles vão entrar em carteira muito em breve, na medida que chegamos perto das eleições. Eu ainda estou observando como é que eles estão se comportando e eu ainda tenho muito interesse nesses papéis. Primeiro, AES Brasil é uma empresa do ramo de energia. Ramo de energia, para quem gosta, sabe que é um ramo muito bom no sentido de concessão. Normalmente as empresas que trabalham no ramo de energia têm concessões, né? Eles recebem por meio de licitação e tudo mais, eles recebem concessões de muito longo prazo para fazer o seu serviço. O setor de energia é um setor que eu gosto muito, não importa o que aconteça no país, a gente vai continuar consumindo energia, assim como a gente vai continuar consumindo água, no caso da Sanepar. Então, a AES Brasil é uma ação de longo prazo que eu vejo com bons olhos, pagadora de dividendos e que ainda tem potencial de valorização do papel. O próximo é o WIZ Soluções, WIZS3. É uma empresa do setor de seguros, novamente pagadora de dividendos, que tem possibilidade de valorização do papel, está descontadinha ainda na bolsa, e eu vejo com bons olhos também, provavelmente vai entrar em carteira. Outra, queridinha dos brasileiros, já aclamada por muitos, BBDC3, Banco Bradesco. Bradesco, bom pagador de dividendos, tem potencial de valorização, não preciso dizer muito, né? Bradesco é Bradesco, muita gente gosta, já é conhecida aí por praticamente todos os investidores, se não todos. E a última, Porto Seguro, PSSA3, novamente outra empresa do ramo de seguros, ramo de seguros que eu gosto muito porque é difícil perder dinheiro, né, de um modo geral, e seguradoras grandes, elas têm uma boa base monetária, né, têm uma boa liquidez, tem muito dinheiro investido, então normalmente são empresas que são bastante sábias com o que elas fazem com o próprio dinheiro. Então, isso por quê? Aproveitar para falar um pouco de seguradora. Porque o modelo de negócios da seguradora você faz um contrato de seguros para o seu carro, por exemplo. Se você capotar o seu carro e ele virar um frangalho, eles vão te pagar o seu... Então, basicamente, o modelo de negócios dele você aluga, você paga uma taxa para ter um reembolso parcial, total ou alguma assistência quando você precisar. De novo, não é caso você precisar, é quando. Porque sempre acontece de você... aconteceu alguma coisinha, eu preciso de um guincho, eu preciso de um borracheiro, eu preciso de um mecânico, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Não que você vá dar perda total no seu carro, mas você vira e mexe vai precisar de uma assistência. Basicamente, eu tô aqui para quando você precisar, para eu te dar qualquer assistência que você precisar. Então isso requer dinheiro, isso vai muita grana. Então o modelo de negócios dele, eles trazem o máximo de pessoas possível, pagando a sua mensalidade, e o que eles fazem com esse dinheiro necessariamente tem que ser muito inteligente, porque eles precisam fazer esse dinheiro render para que eles não saiam no prejuízo. Então, lógico, o número de sinistros é muito menor do que o número de pagamentos mensais, então isso já dá uma liquidez grande, já dá um fluxo de caixa, já dá um lucro para a empresa, porém, eles ainda assim normalmente tomam decisões bastante inteligentes com o que fazer com esse dinheiro em caixa, para ele render ainda mais. Então eu gosto bastante de seguradora por esse lado, certo? Espero que tenham gostado desse vídeo, um vídeo, não sei se vai ficar muito rápido, estou olhando ali no timer da câmera, eu acho que ficou bastante grande, porém 21 ativos que são, na minha opinião, excelentes ativos para o próximo ano e o ano que virá após o mesmo, certo? Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, deixe sua pergunta nos comentários. Eu procuro responder todos os comentários que deixam. Então, deixe sua pergunta, sua dúvida, crítica, qualquer coisa dessa forma. Peço só para manter o respeito na área de comentários. Ok? Então, deixe seu like, se inscreva, considere se inscrever se gostou desse conteúdo. E até o próximo vídeo. Estamos de volta.